Prepare-se para conhecer Trindade de Cuba, uma cidade colonial que parou no tempo. Essa cidade aqui, ela é do tempo da colonização do século XIX, do tempo da cana-de-açúcar. Hoje nesse vídeo a gente vai andar pelas ruas Paralelepípedo, conhecer o máximo que tem aqui, porque aqui tem muitos lugares, muito restaurante, onde os turistas vêm e amam. Então fica até o final do vídeo, que esse vídeo vai estar top. Sem falar também que eu espero que vocês fiquem nos próximos vídeos de Cienfuegos, Havana e, claro, esse aqui que vocês vejam até o final. Trinidade é uma cidade que parece ter sido retirada diretamente de um conto de fadas. Com suas ruas de paralelepípedos, casas coloridas, arquitetura colonial impecavelmente preservada, é o que transforma Trindade em um verdadeiro tesouro histórico e cultural. O sol está começando a sair agora. Eu acordei bem cedo para poder pegar as coisas vazias, os lugares turísticos vazios, porque eu pretendo ir para a praia ainda e pretendo conhecer o famoso trem. Vamos ver se eu consigo fazer tudo isso hoje. E agora estamos na Praça das Três Cruzes. Essa praça remonta uma história do século XVIII, quando a região era denominada por plantações de açúcar e a escravidão, infelizmente, acontecia aqui. Acredita-se que essas três cruzes elas foram erguidas por conta que aqui aconteceu morte de escravos. Então, um padre resolveu fazer essas três cruzes e homenagear todos os escravos que morreram aqui. E é claro, as três cruzes, ela leva diversas lendas. E a primeira lenda é que o padre espanhol que estava aqui, que presenciou a morte dos escravos, ele levantou as cruzes. A segunda lenda é que quando as pessoas estão doentes, estão passando mal, as criancinhas não estão bem, eles tocam na cruz e automaticamente eles se curam da doença, do que está incomodando eles. E várias outras lendas que, se for contar todas, eu tenho que sentar aqui para contar. A praça também é conhecida por suas atividades paranormais. As pessoas que vêm aqui, elas já falaram que já sentiu presença de pessoas aqui. Outras pessoas falam que sentiu sensações estranhas. Então dizem que aqui já aconteceu, além da morte dos escravos, de todas essas lendas, eles falam que aqui também aconteceu outras coisas que ainda é um mistério. Na verdade, Trindade é um mistério completo, né? Em todos os lugares que eu vou, sempre tem alguma coisa escondida. E eles também falam que aqui é a cidade do tesouro. E tem um tesouro que está escondido e que ninguém achou. Fundada em 1514 por Diego Velázquez, Trindade foi a terceira vila a ser estabelecida em Cuba, após Baracoa e Bayamo. O uso de uniformes escolares é prática comum em Cuba, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. Isso contribui para um senso de igualdade entre os alunos. As escolas em Cuba, especialmente em cidades históricas como Trindade, apresentam peculiaridades interessantes que refletem a cultura e a realidade do país. A cidade floresceu durante os séculos 17 e 18, graças à produção de açúcar. A riqueza gerada por essa atividade permitiu a construção de magníficas mansões e igrejas, que ainda hoje encanta todos os visitantes. O convento de São Francisco de Assis é um dos monumentos mais importantes da cidade. Construído no século XVIII, esse edifício religioso desempenhou um papel fundamental na vida da comunidade local. Uma curiosidade de Trindade é que foi o lugar onde aconteceu o primeiro ato da pirataria do Caribe, quando Hernán Cortés roubou o barco de Diego Velázquez para ir para México à procura do ouro azteca.
E agora estamos em frente à Igreja da Santíssima Trindade. Ela foi construída em diversas ocasiões. A primeira foi quando Cristóvão Colombo chegou aqui, mas infelizmente ela foi destruída durante a Guerra Espanhola contra os ingleses e isso foi o que sobrou. Devido ao ato de ter sido construída em várias ocasiões e em vários momentos, a igreja apresenta uma interessante mistura de estilos arquitetônicos, como neoclássico, barroco e colonial espanhol. Esse aqui é o Museu Romântico de Trindade. Ele também é conhecido como Museu do Conde Brumetti. Ele foi construído no século XIX e está muito bem conservado. O Museu Romântico é uma verdadeira cápsula do tempo, que nos transporta para a era dourada da aristocracia cubana. Ao percorrer suas salas, é possível imaginar como era a vida cotidiana dos antigos moradores, desde os salões de baile até os quartos mais íntimos. Se vocês ainda não compraram souvenir e artesanato, em Trindade pode ser um lugar perfeito para poder levar alguma lembrancinha da sua viagem. Com o declínio da produção de açúcar e a dificuldade para chegar até a cidade, Trindade entrou em um período de estagnação. No entanto, a cidade foi descoberta no século XX e, graças a esforços e preservação, recuperou seu esplendor original. Em 1988, pelo fato de ser uma cidade que parece que congelou no tempo, o Centro Histórico de Trindade foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco, reconhecendo seu valor universal excepcional. Hoje é um dos destinos turísticos mais importantes do país. E agora estamos na Bodeguita del Medio em Trindade. Olha só, uma cópia de Havana. E essa bodeguita aqui também, ela veio muitos famosos, tipo Adriana Galisteu, muitos famosos mexicanos. Eu vou gravar um pouquinho e vou mostrar pra vocês que eu não lembro de todos. Mas muitos famosos vieram aqui, atrizes brasileiras, apresentadoras, jogadores, tem muitas fotos aqui. A comida cubana é muito similar à comida do Nordeste de Brasil, então é fácil de se adaptar. Recomendo muito para quem vai para Trindade tentar pegar um carro ou o famoso trenzinho de Trindade para poder conhecer o Vale dos Engenhos. Praticamente é parada obrigatória, se querem entender melhor a história da região. Com certeza, se falamos de Trindade, precisamos falar de cana-de-açúcar. E se falamos de cana-de-açúcar, temos que falar do famoso Vale dos Engenhos. E agora estamos no Mirador do Engenho. Esse mirador aqui trabalhava no tempo do século XVIII, século XVII, trabalhava mais de 2.000 escravos. Então, para eles terem a visão melhor do que eles estavam fazendo, como eles estavam trabalhando, resolveram fazer esse mirador e você tem toda a vista da plantação e no tempo que eles trabalhavam, né? Então, creio que não era assim tão verde. O lugar de onde Trindade fez toda a riqueza que podemos apreciar até hoje e ainda tem ruínas dos mais de 60 engenhos açucareiros, que era onde tinha mais trabalhadores escravos. Essa casa aqui se chama Boa Vista e ela foi construída em 1830, no século XVIII. Então, antes de fazer as outras casas, eles primeiro construíram aqui e depois foram construindo as outras. Então, antigamente esse palácio ele era desse jeito aqui.
Aqui se morava 17 famílias. Então, para eles construir isso, tiveram que derrubar y fazer ese nuevo imperio. Lo que había era un trapiche aquí. Al comprarle un señor, lo va modernizando, va adquiriendo un poquito más de dinero, entonces moderniza todo y entonces hace más hectáreas de tierra porque lo que tenía era muy poco cuando fue. Y en el 1830, que es uno de los que también es dueño de todo ya completo, es el que empieza a hacer No imperio. La casa. Ya tenía las dos cosas. Después se lo venden a los Frixe, que es una compañía alemana, y es la que se queda, pero hasta que se empezó el rollo de la abolición, todas esas cosas. Entonces, lo que se destruyó fue mucho esto por los esclavos, y esto se mantuvo sí. Como reliquia, que lo dejamos y no los tocamos. No solamente aquí, que estaba Manaca también, que este es Manaca, ¿no? En el valle como tal, de estos tipos de centralitos, llegaron a haber 66 centralitos desde aquí hasta allá. Esses centros açucareiros eram as fazendas da burguesia, que morava nos grandes palácios de Trindade. Era muito comum um teto alto para poder passar vento e esfriar a casa. E agora chegamos na fazenda Managa Isnada, um dos sítios mais históricos e mais importantes do Vale dos Engenhos. Isso aqui foi construída em 1750 por Alejo Isnada, um rico senhor que comandava todo o engenho aqui. Então, tem uma lenda. Ele tinha 2 filhos e esses 2 filhos se apaixonou pela mesma mulher. Então ele falou assim, vou fazer um trato. Quem conseguir enxergar mais água mais perto assim, quem conseguir enxergar água primeiro, eu vou pagar para que vocês se casem com a filha, porque naquele tempo tinha que pagar, tipo um leiloamento, sabe? Quem pagasse mais caro, casava com a mulher. Então, um dos filhos resolveu fazer essa torre para avistar a água e, é claro, ver como os escravos trabalhavam, como estava acontecendo, essas coisas. E o outro filho fez um poço para achar água mais rápida. Só que o poço está aqui em outra área, é uma área privada, ninguém pode entrar. Então, enfim, quem casou com a mulher? O pai, porque nenhum dos 2 filhos tinha dinheiro. E essa mulher se apaixonou com o tempo por um escravo. Então a lenda diz que ele prendeu ela lá em cima e ela ficou doida, então morreu. O Vale dos Engenhos também é conhecido como Vale São Luís. É um extenso vale verdejante localizado cerca de 10 km de Trindade, considerado um dos sítios dos mais patrimônios ricos aqui. Ele também pertence à Unesco, que começou a pertencer desde 1999. O Vale dos Engenhos foi um dos principais centros de produção de cana-de-açúcar de Cuba durante o século XVIII e século XIX. Esse mesmo ônibus está em Havana e é uma excelente forma para poder se locomover. É um ônibus turístico que ele para nos principais pontos. Agora pegamos um ônibus de 2 andares para a gente poder ir para a praia. Os cubanos eles cobram 600 pesos e os turistas eles cobram 5 dólares. Ida e vinda. Aí eles vão 9, vão 11. 2h30, aí eles vão regressando, creio que conforme 2 horas que passa na praia, aí eles têm o roteiro deles também. E para quem ainda não assistiu meu vídeo em Havana e em Cienfuegos, vou deixar o link na descrição. Triste que eu fui em um dia de praia com ressaca, por isso a praia ficou assim, mas não é sempre assim. Mas quem conhece como a praia funciona quando o dia está ruim, o tempo está ruim ou a temporada está mal, as praias ficam assim, independente do país ou lugar. Porém, dizem que essa praia tem águas cristalinas e transparentes. Não é como o Varadeiro, mas é uma praia muito bonita. Agora vamos caminhar um pouco para a praia. Ai, gente, eu tô confundindo bastante o português
com o espanhol. Vamos caminhar um pouco por aqui e ir para outra praia. Na verdade são uma praia só. Aqui se chama Praia de Ancón, mas é bem grande e eles falaram que divide em duas. A gente vai andando. Agora tá um pouco sujo, mas creio que vai limpar. Mesmo sujo, a água é bastante limpa. Limpa não, clara. Bastante clara a água aí. Então agora eu parei na sombra para descansar um pouco. A praia é muito linda e é bem grande. Aqui tem bastante restaurante com diversos preços, com diferentes tipos. Em todos os lugares que a gente vai tem essas cabaninha que senta. É um modelo diferente, é bem lindo. Mas tem que ficar atento aos preços, porque lá na frente me cobraram para sentar nessas cadeirinhas 200 pesos. Que é menos de $1. E lá na frente me cobraram $10. Eu falei, nossa, $10 só pra sentar aqui? Ele falou, sim, é muito caro. A praia tá um pouco vazia, só veio no ônibus, eu acho que não veio nem 10 pessoas. Mas eles falaram que não é por conta que é temporada baixa, que só mês de julho é a temporada alta, então eles esperam que em julho venha mais turistas conhecer aqui Cuba. Nessa praia aqui também eles fazem caiaque, tem um monte aqui, ó. Eu acho que eles estão deixando vir mais gente, que vem em horários diferentes aqui pra praia, fora as pessoas dos hotéis. A água tá bem fresquinha, bastante vento, nada como você relaxar depois de um dia cansativo. Então, eu vi bastante caranguejo pequenininho andando pela areia, mas é bem pequenininho mesmo, assim. E em Cienfuegos eu também vi caranguejo. Dizem que no centro de Trinidade tem uma rua que de manhã você não consegue passar, porque fica assim de caranguejo. Aí as pessoas vão colocando ele para passar com os carros. Então agora estamos aguardando as outras pessoas que vai voltar para Trinidade, que as pessoas que estão aqui hospedadas no hotel, eles vão para Trinidade, as pessoas que estão em Trinidade vêm aqui para a praia. Esse hotel se chama Ancón. Esse hotel é muito lindo e ele foi projetado pelos russos. Então todo o planejamento dele foi bem pensado e está muito lindo. Eu não consigo entrar lá pro fundo, porque não é permitido, só para quem está hospedado. Aí aqui eles têm a pulseirinha que você pode ir pra praia, você pode comer à vontade, você pode ir pra piscina. Esse hotel, pelo que me falaram aqui, tá quase tudo incluso. E ele é muito lindo. A recepção dele, até os guardas mesmo, são muito simpáticos.